tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo onde eu conto histórias bíblicas e cito personagens dos quais eu mais gosto e mais admiro e trago aqui pra vocês, sempre tirando uma lição no final, explicando melhor o assunto, fazendo uma oração e pedindo a Deus para que você possa entender e aplicar para a sua vida como eu também devo fazer. O vídeo de hoje está bem interessante, que como você já conseguiu ler no título, é sobre, mais uma vez, a história de Pedro. Espero que vocês gostem mesmo do vídeo, é isso e fiquem com o assunto do vídeo. Então, o assunto do vídeo de hoje é sobre a história da negação que Pedro fez a Jesus. Antes mesmo ele foi avisado na frente de todos os outros discípulos e meio que teve a chance de não negar a Jesus, mas vemos que quando Jesus avisa, isso realmente vai acontecer. E se encontra no livro de Mateus, esta história, no Evangelho de Mateus no Novo Testamento, os versículos do 31 ao 35, ou seja, Mateus capítulo 26, dos versículos 31 ao 35, que é onde Pedro é avisado por Jesus que ele iria negar a Jesus, para a multidão. E nos versículos de número 69 até o 75, nós vemos quando Pedro já negou a Jesus. Então vamos ler primeiramente os versículos 31 ao 35. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então vamos parar aqui para explanar esses primeiros versículos. Nós vemos aí que neste momento é um período onde Jesus já sabia, ou seja, desde que ele nasceu ele já sabia que ele ia vir para a terra para sofrer e morrer para nos salvar. E neste momento é o momento em que Jesus já ia ser preso para que ocorresse, enfim, a morte dele. Então, naqueles momentos de conturbação, de desespero em si, de alguns que já sabiam da notícia, ele foi até o local ali onde estavam os discípulos e ele falou para Pedro que, como diz no 31, que ele diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, eles foram dispersos mesmo, acabaram fugindo da situação. Mas Pedro ainda conseguiu seguir Jesus. Também tem nas outras passagens aqui, que é Jesus no Getsemane, Jesus preso e Jesus perante o Sinédrio, que conta também no livro de Mateus 26. Mas o objetivo do vídeo não é essa história em si, e sim a negação de Pedro. E como eu estava dizendo, Jesus ainda avisou a Pedro que antes que o galo cantasse, porque era uma noite, então Jesus falou: nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro replicou com uma palavra que ele fala: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então, nós vemos aí que até outros discípulos concordam com essa citação de Pedro, que fala aqui também, e todos os discípulos disseram o mesmo. Então, todos confirmaram com a citação de Pedro. E dos versículos 69 até o 75, fala já da negação de Pedro a Jesus. Mas antes de ler esses versículos, eu só quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu após Pedro ser avisado. Como eu disse, Jesus ia ser preso. Então, Jesus, enfim, foi pego pelos soldados de Pilatos, pelos soldados dos maus daquela época, e ele foi levado para a prisão, mas nisso, Pedro e mais alguns discípulos estavam com ele. E neste momento em que ele foi levado, alguns discípulos se separaram e Pedro ainda chegou a pegar uma espada, a qual ele conseguiu tirar de um dos soldados.
ele acabou ferindo a orelha e decepando a orelha de um dos soldados. E Jesus falou para Pedro, solte essa espada, porque quem usa a espada morrerá pela espada. Então ele soltou, mas mesmo assim ele ainda continuou seguindo a Jesus de longe, vendo o que ia acontecer ali com Jesus. Agora sim, vamos ler quando Pedro negou e ele se sentiu culpado e quando ele descobriu que ele realmente havia negado Jesus. Então vamos lá, versículos 69 e 75, que diz: Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Jesus foi avisado por Deus para avisar aquilo a Pedro, que ele realmente negaria a Jesus antes que o galo cantasse naquela mesma noite onde Jesus foi preso. E por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus por causa da situação em que todos estavam meio que acusando ele, dando a entender que ele seria de uma forma prejudicado se ele admitisse que estava andando com Jesus. Então, as pessoas ainda chegam a falar: Eu te conheço, você estava andando com Jesus. E Pedro falou: Não, nem conheço Jesus, nem sei quem é. Nem ando com esse cara, nem sei quem é ele. Então, nós vemos aí mesmo o desleixo de Pedro, a ignorância de Pedro perante essas pessoas, dizendo que não conhecia Jesus, sendo que ele era um dos mais próximos, um dos discípulos de Jesus. Então, você imagina isso atualmente. Você que anda conforme a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas vezes você nem deve perceber, mas você já negou Jesus. Com o seu próprio comportamento, no seu ambiente escolar, familiar ou do trabalho, sabe? No seu ambiente onde você convive com pessoas legais, com pessoas próximas. Eu tenho certeza que em algum momento destes momentos dos quais você passava com essas pessoas, você negou Jesus. Você, com seu comportamento, dizendo: não sei quem é esse cara. Se, por exemplo, seu amigo fala assim: Ei, tu lê a Bíblia, né? Tu vai pra igreja. E tu fala assim: Não faço isso. Pra sair despercebido no meio das pessoas, você está negando Jesus. E ainda neste versículo, diz que Pedro, ali no versículo 75, ele lembrou da passagem que Jesus havia dito para ele, que ele disse assim: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. O galo cantou após a terceira negação de Pedro, e Pedro se lembrou e saiu dali chorando, amargurado. Ele se arrependeu naquele momento. Então o arrependimento, eu tenho certeza que foi puro naquela situação, porque todos nós somos pecadores e passíveis de erro, e Deus nos perdoa. Então Pedro ali se sentiu arrependido diante daquela situação a qual ele havia cometido de negar a Jesus. A pregação que eu queria trazer para vocês era essa, uma pregação sobre a negação de Pedro. E a lição do vídeo que eu quero tirar aqui com vocês hoje, como vocês já conseguem ler, novamente mais um vídeo com a liçãozinha para você aplicar, assim como eu também devo aplicar para minha vida, que é não negar a Jesus em nenhuma circunstância. Eu no começo, quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu fiquei sim com certo receio de chegar com meus amigos da escola, principalmente, não da igreja ou de amigas da minha mãe ou do meu pai, porque eu não sou tão próximo. Mas amigos da minha escola, eu fiquei com receio, uma vergonha em si, posso dizer uma vergonha, de chegar com eles e falar: eu tenho um canal no YouTube que eu prego mensagens bíblicas. Eu dizia sim que eu ia para a igreja, que eu congregava a igreja, mas eu tive um medo. Eu infelizmente neguei esta situação, eu omiti
a situação de que eu tinha um canal, onde sim eu conseguia alcançar eles e perdi essa vergonha, esse medo e contei pra eles, até que eles podem até estar vendo esse vídeo. Então eu contei pra eles, tirei esse peso de mim e eles descobriram no meu canal, até chegaram a achar legal e compartilharam para mais pessoas. Tanto é que já estamos com bastantes inscritos, mais que 90 ou 90, não me recordo neste momento. Mas é isso. Então a lição é que você não deve mesmo negar a Jesus, a Deus, em nenhuma circunstância no seu dia a dia. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, quero lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, pelo livramento que o Senhor nos proporcionou até este momento, ó Pai, para que esta mensagem, esta lição, seja aplicada na vida dos teus servos que estão vendo esse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas e para que eu também possa aplicar na minha vida. Ó Deus, o que eu te peço, te agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, deem like, divulguem para os amigos e para os familiares. E Deus abençoe a todos e tchau.